E ainda sobre o STF, esse ano tem mudança na presidência da Corte. O Supremo Tribunal Federal terá um novo comando a partir de setembro de 2025. Com o final do mandato do atual presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ficará a cargo de Edson Fachin chefiar a Corte. Fachin é o atual vice-presidente ao lado de Barroso. Ambos assumiram os postos em 28 de setembro de 2023 para exercer 2 anos de mandato. Quem assumirá a vice-presidência será o ministro Alexandre de Moraes. Ele ficará no cargo até 2027 e, depois disso, pela ordem sucessória, deverá assumir o comando do tribunal nos 2 anos seguintes, de 2027 até 2029. E aí, Ana Paula Henkel, esperar alguma mudança nesse período, Ana, com mudança de presidência no Supremo Tribunal Federal? Ou só trocam nomes, mas as políticas, as decisões seguem as mesmas, Ana? Só os nomes, Vitor, nada vai ser trocado, a Constituição não vai voltar a reinar como a única bússola jurídica do Brasil. Infelizmente, o que temos hoje é uma corte política, ativista, como a gente demonstra aqui todos os dias, né? A gente fica brincando que nós moramos num eterno disco arranhado, mas é a mais pura verdade. O Brasil não comete novos erros. Nenhuma nação é perfeita. Os próprios americanos aqui sabem disso sobre os Estados Unidos. Só que novos erros são cometidos, aí eles são consertados e novos erros aparecem. Alguns aparecem com uma roupa um pouco diferente, com um perfume diferente, mas imediatamente esses erros são reconhecidos pela sociedade e são colocados na lata do lixo. O Brasil não. Nós moramos num eterno dia da marmota. Nós acordamos e vamos dormir todo santo dia falando das inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a turma ou o plenário do STF tem a oportunidade de corrigir o erro de algum braço, alguma caneta ativista de algum ministro, o que acontece? O que continua acima da Constituição? O corporativismo. Todos ali se protegendo, se autoelogiando, enfim, numa eterna desconexão com a sociedade. E agora, uma coisa, Vitor, é ter uma desconexão com a sociedade. Outra coisa é ter uma desconexão e uma falta de respeito com a nossa Constituição. Porque o que nós pedimos aqui todo santo dia é apenas isso. Até que eles possam dar suas opiniões políticas, né, que já é errado, porque sobre inquéritos, sobre investigações, sobre processos, eles deveriam ser ouvidos apenas nos autos, como uma Suprema Corte faz, mas tudo bem, a gente poderia até relevar as opiniões políticas se eles respeitassem a nossa Constituição, e não é isso que acontece. Só uma pequena nota, Brown, em relação ao editorial do Estadão. Olha, que bom, né? Como o Cauti disse, que bom que o Estadão resolveu aparecer. Só que o Estadão, às vezes, ele aplica uma política do morde e assopra, entrou numa esquizofrenia jornalística, porque esse monstro que hoje é o STF, esse monstro jurídico inconstitucional, ele foi muito alimentado também pela falta de zelo de veículos grandes como o próprio Estadão em proteger a nossa Constituição, independentemente se eles gostavam ou não do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Tarcísio, quem quer que seja. Mas a nossa Constituição precisa estar acima de qualquer política e qualquer político. E um veículo importante como o Estadão alimentou esse monstro que hoje está devorando o Brasil. E sobre essa troca de comando do Supremo Tribunal Federal, hein, Silvio, o ministro Edson Fachin, que, aliás, é alguém que mudou radicalmente de opinião sobre a Operação Lava Jato, né? Antes era defensor das investigações e, de repente, aceitou a teoria que o Augusto chama de teoria do CEP e anulou todas as condenações de Lula, né, Silvio? Eu vi a Ana falando sobre os editoriais do Estadão e, de fato, cada dia é uma surpresa, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O médico e o monstro. Tem dia que você olha, tem uma coisa, outro dia você olha, é completamente diferente, ao contrário de outros jornais que a gente sabe exatamente como se posicionam. O Estadão depende de quem está de plantão.
Olha, Brown, eu acho que a única coisa que vai mudar nessa troca do ministro Luiz Roberto Barroso para o ministro Edson Fachin é que o ministro Edson Fachin não é tão... eu acho que teremos menos entrevistas, eu acho que teremos menos participações em programas, artigos em jornais. O ministro Luiz Roberto Barroso é muito vaidoso, ele gosta de falar muito, ele é um daqueles ministros que gostam de dar entrevistas, como Gilmar Mendes, como o próprio Alexandre de Moraes, de certa forma, que gostam de frequentar as páginas de jornais porque se consideram políticos de toga. Então, eu acho que o ministro Edson Fachin não vai querer aparecer tanto, ele será mais discreto no cargo. Ocorre que quando você mostra que Alexandre de Moraes será o segundo na hierarquia, vamos chamar assim, já está ali, né, encostando para ser o futuro, a gente já sabe quem vai mandar no Supremo Tribunal Federal, não tem a menor dúvida. Aliás, se ele conduz 21 inquéritos, Brown, que você disse no começo do nosso programa, contra o segundo, que tem mais inquéritos à mão, nas mãos, que é Luiz Fux, com 3, a gente já sabe quem é que vai mandar e quem manda no Supremo Tribunal Federal, além, evidentemente, da figura do decano Gilmar Mendes, por onde todas as decisões, todas, 100%, passam pelo ministro Gilmar Mendes. E o Alexandre de Moraes é muito próximo, tanto que os dois, e junto com o Dias Toffoli, que é uma espécie de executor, né, ele recebe ordens e faz, frequentam reuniões, churrascos na Granja do Torto, no Palácio do Alvorada, ou nas próprias casas, né, com o presidente da República, nesse consórcio de poder hoje que administra o Brasil, governa o país. Eu acho que essa é a única diferença. E você está certo quando você se lembra que o Edson Fachin é o responsável pela tal da teoria do CEP, que foi uma peça fundamental para desconstruir tudo o que o PT e o presidente Lula tinham feito e a Lava Jato desbaratou durante anos. Foram anos de uma operação muito bem sucedida. Começa com essa decisão do Edson Fachin. Depois vem o Lewandowski, que deixou para o Toffoli terminar o serviço, e aí a gente já sabe o que aconteceu.